Tá na mesa, pessoal, os 3 melhores celulares da Xiaomi para você comprar atualmente. Primeiramente, a gente sabe que os smartphones da Xiaomi esse ano estão bombando. E no vídeo de hoje, nós vamos ver 3 opções que são excepcionais em tudo que eles entregam e principalmente o seu preço. Então vamos começar pelo queridinho Redmi Note 12. Esse aqui é o aparelho mais vendido esse ano da Xiaomi. E ele tem diversas versões e entrega demais pelo seu preço. A versão com 4 GB de memória RAM a gente encontra abaixo de R$ 980. Isso mesmo, menos de R$ 1.000, parcelado em 10 vezes sem juros. E isso não é à toa, ele entrega muito. Começando que ele tem aqui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com uma taxa de atualização muito alta. Só para você ter uma ideia, a taxa de atualização da tela desse aparelho é de 120 Hz. Nem mesmo os iPhones 13 e 12, por exemplo, trazem uma taxa de atualização como essa. Um aparelho que vem custando aí menos de R$ 1.000, tem funções melhores até mesmo do que os iPhones mais atuais e que custam 4 vezes o preço dele. Uma outra coisa é, esse aparelho conta com sensor infravermelho, então dá para você controlar, ligar, desligar, ar-condicionado, televisão, caixa de som, tudo que funcione por controle remoto você consegue desligar e ligar e controlar tudo pelo celular. É só você abrir esse aplicativozinho aqui, ó, o Mi Remote, e aí você só adiciona o controle e escolhe o que você quer adicionar. Dá para adicionar um monte de coisa, até mesmo câmeras fotográficas. A gente consegue controlar por aqui a Sony, por exemplo. A gente já consegue aqui utilizar diretamente pelo celular. E esse celular conta com o Snapdragon 685, um chipset muito potente e que para faixa de preço não tem ninguém entregando tudo que ele entrega. Só para você ter uma ideia, a pontuação que ele faz no AnTuTu Benchmark é impressionante. São 363 mil pontos no AnTuTu Benchmark, fazendo aí uma pontuação muito alta, entregando muito desempenho e vai conseguir rodar os seus games de forma bem tranquila. Se você quiser rodar o Call of Duty, por exemplo, ele vai rodar com uma fluidez muito grande e ainda assim conta com Game Turbo. Isso mesmo, o Xiaomi mais baratinho do ano já conta com Game Turbo, uma funcionalidade muito legal e que dá para aumentar o frame rate, dá para gravar a tela, dá para trocar a voz na hora de conversar com seus amigos, dá para fazer muita coisa, tudo diretamente dentro do jogo. E se já não bastasse, né, o Game Turbo e tudo mais, a Xiaomi ainda tem um sistema muito completo. Aqui a gente já está com a MIUI 14, o sistema mais atualizado no momento da marca, e isso te dá muitas funções, como tirar print com 3 dedos. Se a gente segurar os 3 dedos na tela, a gente consegue tirar uma print somente da parte que a gente queira, então eu quero tirar uma print somente desses widgets. Então a gente também tem os Super Widgets, que esses widgets gigantescos aqui, totalmente diferenciado, então a gente consegue utilizar o aparelho de forma muito bacana. E ainda assim, por ele ter uma tela AMOLED, a gente tem o Always On Display. Então quando a gente desliga a tela e dá uma olhadinha, ó, nós temos aqui todas essas funcionalidades para a gente ver aqui as notificações e tudo mais, e a gente consegue personalizar aqui dentro também. Uma outra coisa que eu gosto de mencionar no vídeo, ele tem o bloqueio por aplicativos diretamente pelo sistema. Isso é uma vantagem e tanto, porque se roubarem seu celular, por exemplo, você pode deixar as contas do banco com senha, uma senha diferente que você desbloqueia o aparelho, e aí você vai estar mais seguro. É só a gente entrar aqui nas configurações, clicar em Apps aqui embaixo, ó, Apps, e aqui bloqueio de apps. E assim você clica em ativar, escolhe a sua senha que você queira, por exemplo, tá? E é só escolher os aplicativos que vão estar bloqueados. Dá para duplicar os aplicativos que você queira também, tudo diretamente por aqui e muitas outras funções que os smartphones da Xiaomi trazem. Eu já estou mencionando essas funcionalidades porque os outros aparelhos são mais caros que ele e vai ter todas essas funções que eu estou mencionando aqui nesse momento. Mas, além disso, são 5.000 mAh de bateria e ainda assim a Xiaomi ela manda um baita de um carregador de 33 watts já na caixa, junto com capa e película, tá? A Xiaomi ela já manda uma capinha de TPU e película aplicada na tela. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas ele tem uma película aqui aplicada, ó. Nós temos uma película de plástico que já protege contra riscos e é um ponto bem positivo. Além disso tudo, nós temos aí muitas atualizações e esse aparelho vai te entregar um desempenho absurdo. Ele está disponível em versões com 4, 6 e 8 GB de memória RAM. Eu vou deixar o link separado aqui na descrição e eu recomendo você pegar ou a versão mais baratinha ou já pular para de 8 GB de RAM, que vai ter um desempenho um pouco melhor e vai conseguir abrir mais aplicativos ao meio tempo. A versão com 6 GB de RAM ela é um preço muito próximo da de 8, mas eu vou deixar na descrição você ver se está valendo a pena no momento da compra, que já vai estar aqui parcelado em 10 vezes sem juros com um precinho bem legal. E falando de fotografias, o Redmi Note 12 ele manda muito bem para sua categoria, né? Lembrando que é um aparelho que custa menos de R$1.000, entrega tudo que eu falei, mas olha as fotos que eu tirei com ele, na minha opinião, são fotografias
muito boas para a faixa de preço. Não dá para considerar que ele é um smartphone só para fotografias. Mas o sensor de 50 megapixels que nós temos aqui entrega fotografias muito boas, que na minha opinião, para você que precisa de um celular para o dia a dia e ainda gosta de fotografias, ele vai se sair bem. Claro que ele não é um S23 Ultra ou um iPhone 14 Pro Max, mas por R$1.000 as fotos são bem legais. Mas se você não curtir, dá para instalar a Google Câmera. A Google Câmera nada mais é do que um aplicativo que você faz o download e realiza fotografias com ele, e ele tem uma otimização um pouco melhor. Vou deixar o link junto com o produto aqui embaixo da Google Câmera. Se você quiser baixar e instalar no seu, isso se dá porque ele tem Snapdragon. Se fosse MediaTek, Exynos, não dá para instalar, mas as fotografias são muito boas. E o próximo celular da lista é o Poco X5 Pro. Esse aqui, nessa cor, é lindo demais. Dá uma olhadinha nessa cor do Poco X5 Pro. Além de muito bonito, esse é um dos aparelhos mais queridos da galera e todo mundo que compra, se você já comprou o seu, já comenta aí embaixo, deixa sua opinião para o pessoal que está na dúvida se vale a pena comprar o Poco X5 Pro, porque ele tem diferenciais absurdos em relação à concorrência. Só para você ter uma ideia, ele também tem uma tela AMOLED, né, de 120 Hz, mesma taxa de atualização do Redmi Note 12 normal, mas essa tela aqui, ela tem uma taxa de atualização dinâmica, então ela é meio que inteligente. Na hora que você não estiver jogando ou não precisa de uma taxa de atualização mais alta, ele diminui e isso economiza a bateria. E quando precisa, ele sobe. Então, na hora que você estiver jogando, ele aumenta, quando não tiver, ele diminui. Então, essa taxa de atualização ela é dinâmica, meio que inteligente e economiza muita bateria. Já que eu mencionei bateria, nós temos aqui também 5.000 mAh de capacidade. Mas no diferencial, a Xiaomi já manda na caixa um carregador de 67 watts. Sim, um baita de um carregador. E só para você ter uma ideia, vai carregar ali em volta dos 30 minutos a bateria completa. É um baita de uma diferença, né? Para você ter uma ideia, os smartphones da Samsung concorrentes desse aparelho trazem carregador máximo de 25 watts, mas na caixa vem o de 15. Mais uma coisa, ele conta aqui com entrada para fone de ouvido, um diferencial e tanto, porque o A34 e o A54 não trazem. E também nós temos aqui alto-falante estéreo com Dolby Atmos e também sensor infravermelho, como a gente já tem no Redmi Note 12. Mas, falando de desempenho, nós temos aqui o Snapdragon 778G 5G. Um baita do processador, a gente já conhece, Snapdragon é diferenciado e não dá para negar. Todo mundo gosta, é muito difícil de achar alguém que fala, nossa, Snapdragon não presta. Se é MediaTek, Exynos, sempre tem alguém que tem o rabo meio torto com eles, mas aqui nós temos um baita de um chipset e que vai te entregar um desempenho absurdo. Dá uma olhadinha na pontuação que ele faz no AnTuTu Benchmark. São 625 mil pontos no AnTuTu Benchmark, só para você ter uma ideia. Dando aquela olhada rápida no desempenho, abri o Call of Duty aqui, vai ser bem levinho aqui para o Poco X5 Pro, mas já dá para vocês terem uma ideia. E eu consigo mostrar para vocês também o Game Turbo, né? Ele tem aqui a taxa de frame rate, tudo, alteração de voz. Dá para abrir aplicativo aqui dentro, então se eu quiser abrir aqui o AnTuTu Benchmark, por exemplo, eu consigo abrir ele diretamente aqui, consigo fechar, consigo utilizar, verificar e tudo mais dentro do game, consigo gravar a tela, tudo diretamente por aqui. Então é um aparelho muito diferenciado e que tem todas as funções que eu mencionei lá no Redmi Note 12 e ainda mais, tá? Um outro ponto, ele é muito bonito, não dá para negar que o design dele é incrível, tá? Fora que ele tem um detalhe aqui, ó, no sensor de digitais que chama muita atenção, pelo menos nessa cor, né? Nós temos aqui esse botãozinho amarelo e o sensor de digitais funciona muito rápido. Olha a velocidade desse sensor aqui, ó. Só relar o dedo, ele já desbloqueia. Ele também vem com película, com capinha aplicada e tudo mais. Mas um outro diferencial ele é um smartphone focado mais no desempenho. Mas ele tem um sensor aqui na câmera traseira, ó, de 108 megapixels. Então, nós podemos esperar essas fotografias do Poco X5 Pro, que na minha opinião são excelentes, principalmente levando em consideração que é um smartphone focado para desempenho. E aí, a Xiaomi manda muito bem, porque ela também trouxe o Snapdragon 778G 5G, que é compatível com a Gcam também. Então, se você quiser instalar a Gcam para ter fotos ainda melhores, você consegue. E ele consegue gravar vídeos em 4K, que é uma diferença e tanto para você que gosta de gravações e tudo mais. Tem estabilização e é um aparelho muito top. E eu vou deixar o link na descrição já separadinho, bonitinho, de uma Love Truck confiável, parcelado em 10 vezes sem juros se você quiser comprar o seu. E chegamos no hit do momento, Poco F5. Sim, esse aqui ele é um pouco mais caro, mas ele entrega demais, gente. Não dá para negar, esse aparelho aqui tá bombando
e o preço dele abaixou, tá? Vou deixar o link depois para você dar uma olhada, se quiser comprar o seu também. Mas, além de ele ser muito bonito, que é um diferencial e tanto, esse aparelho aqui a Xiaomi mandou muito bem. Nós temos sensor de 64 megapixels na câmera traseira, nós temos aqui uma tela AMOLED com a mesma tecnologia do Poco X5 Pro, mas as bordas é muito mais fininha. A gente percebe que as bordas, ó, elas são muito pequenas. Dá uma olhadinha aqui na câmera de cima, ó. Olha como as bordas desse aparelho é pequena. É muito pequenininho e o diferencial dele é o desempenho. Nós temos aqui o Snapdragon 7 Plus Gen 2. Isso mesmo, um processador top que vai te entregar uma pontuação muito top e um desempenho mais forte do que o iPhone 13, só para você ter ideia, e do que o 14 Pro Max. Você está duvidando? Dá uma olhadinha aqui, ó, a pontuação dos dois. Só para você ter uma ideia, eu deixei aqui instalado o AnTuTu Benchmark no iPhone 14 Pro Max, então dá uma olhadinha nas pontuações. iPhone 14 Pro Max e Poco F5. 1.112.000 pontos, tá? 1.128.000, acho, né? Se eu não me engano. E 904 no iPhone 14 Pro Max. Então, por 2.400, se eu não me engano, nós temos um aparelho que vai entregar tudo que o Poco X5 Pro entrega, tudo que o Redmi Note 12 entrega e muito mais desempenho que um iPhone. Então é um aparelho que vai durar muito tempo, tem 256 GB de armazenamento já na versão mais simples e 8 GB de memória RAM. Então é um aparelho para você comprar e ficar pelo menos 5 anos sem trocar de aparelho. Fora que ele tem tudo que eu mencionei. Nós temos aqui a MIUI 14, já está super atualizado, o desempenho é top, nós temos tudo que eu mencionei nos outros aparelhos, capa, película, áudio estéreo e um ponto, né? Fone de ouvido, né? Quem joga gosta da entrada de fone de ouvido, porque ninguém merece jogar com fone sem fio e ter aquele delay. Então é um aparelho fora da curva e dá uma olhadinha nas fotos que ele tira, porque além dele ser um aparelho potente, ele tem fotografias excelentes e também é compatível com a Gcam, que é outro ponto super positivo para você que gosta aí de fotografias e quer um aparelho potente. Na minha opinião, é um aparelho fora da curva e que traz um desempenho absurdo. Só para você ter uma ideia, as fotografias estão aí na tela para você ver. Mas para você que ficou até o final do vídeo, ó, não acabou não. No título são 3, mas eu deixei um separado aqui, ó, que está na minha mão agora, vocês estão vendo, que é o Redmi Note 12 Pro 4G. Vocês viram que de R$1.000 nós subimos para 1.800, mas o Redmi Note 12 Pro 4G ele está nesse meio termo aqui, por R$1.350 a R$1.400, parcelado em 10 vezes sem juros. Vai ter link aí embaixo para facilitar. Esse aparelho aqui vem entregando tudo o que nós procuramos atualmente. Só para você ter uma ideia, ele tem NFC, que coisa que o Redmi Note 12 e o 12S não tem. O Poco X5 Pro, o F5 já tem NFC, mas o Redmi Note 12 Pro 4G já traz NFC, que é algo que muitas pessoas procuram hoje. E ainda assim, ele vem entregando, só para você ter uma ideia, tela AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz. Nós temos aqui um aparelho que está entregando um design muito bonito. Olha o design desse aparelho. E essa traseira aqui é de vidro, um vidro fosco, que não vai mostrar muitas marcas de dedo e ainda assim vai te entregar um design absurdo. E ainda assim, tem um sensor de 108 megapixels na câmera traseira principal e vem com o Snapdragon 732G, compatível com a Gcam, que todo mundo gosta. Então, se você quiser instalar a Gcam nesse aparelho, você consegue também. Então, é um aparelho fora da curva, vem com carregador rápido de 67 watts, então ele vem com o mesmo carregador que vem no Poco X5 Pro, custando R$1.350. Vou deixar o link embaixo, mas é um aparelho que vai te entregar tudo de bom, tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento e as fotografias dele tá na tela para você ter uma ideia. Na minha opinião, se você quer um meio termo entre fotografias e ainda assim quer desempenho e quer um aparelho com NFC, essa é a melhor opção atualmente com o melhor custo-benefício, porque ainda assim ele conta com áudio estéreo, isso sim é um diferencial. O Redmi Note 12 ele não veio com áudio estéreo, mas o 12 Pro 4G veio com áudio estéreo. Vou deixar o link aí embaixo, mas eu quero saber a sua opinião. Desses três aqui, qual que é melhor? E você acha que o Note 12 Pro 4G vale tudo isso? Deixe seu like, se inscreve embaixo, o link de tudo está embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.